Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. É o grande amor de nosso Senhor que se manifesta nesta noite, quinta-feira santa, o dia que nosso Senhor, antes de começar a sua paixão, que vai ser logo depois, ele quis antecipar a Páscoa dos judeus. A Páscoa que eles celebrariam na sexta-feira santa, mas ele seria o Cordeiro. Aquela Páscoa que era o centro do Antigo Testamento, em memória da libertação do povo de Deus do Egito. Eles matavam aquele carneirinho e com o sangue do carneiro ou da ovelha, eles tingiam os portais das casas e o anjo passou ali e não atingiu ninguém daquela casa. Todos os anos eles celebravam, era a festa da Páscoa. Páscoa quer dizer passagem, a passagem do anjo. Todos os anos é a Páscoa, quer dizer o sangue do Cordeiro que salvou o povo de Deus do Antigo Testamento. Mas tudo aquilo era figura, prenúncio do que ia acontecer verdadeiramente. O verdadeiro Cordeiro foi anunciado por São João Batista, lá no batismo de Jesus. Quando Jesus apareceu, ele diz: eis o Cordeiro de Deus. Esse é aquele que tira o pecado do mundo. Então, não é mais para a libertação do anjo exterminador no Egito, é para dar-nos a salvação, tirar o pecado do mundo. Então o Cordeiro ia ser imolado, como de fato foi na cruz. Mas nosso Senhor, depois da morte da cruz, não ia poder fazer. Então ele fez antes, ele antecipou, reuniu os apóstolos para celebrar a ceia. Nesta ceia, ele celebrou a missa, a primeira missa, e tomou o pão e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. E tomou o cálice com o vinho e disse: este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Nosso Senhor instituiu então a Santa Missa para perpetuar o seu sacrifício na cruz. A missa é a renovação do sacrifício da cruz. Nosso Senhor fica presente no altar, o corpo e o sangue de nosso Senhor. É a nova aliança, como ele disse, a nova e eterna aliança. Este então é o verdadeiro sangue que nos lava do pecado. Nosso Senhor então instituiu nesta ceia a Santa Missa, a Eucaristia, a comunhão. E para que isso não deixasse de acontecer, ele instituiu o sacerdócio, e dando a eles a ordem: fazei isto em memória de mim. E todas as vezes que o fizerdes, fazei-o em memória de mim. São Paulo então lembra com aquela frase: todas as vezes que comemos deste pão, bebemos deste vinho, anunciamos a morte do Senhor até que ele venha. Então, até o fim do mundo, a igreja vai celebrar a sua Páscoa, que é a Santa Missa e a comunhão. E nosso Senhor instituiu então a comunhão nas suas três dimensões: a Eucaristia, missa, sacrifício; a Eucaristia, comunhão, que vem a nós como alimento, porque ele mesmo disse que seria o maná, esse é o novo pão. E a Eucaristia, presença real, ele fica conosco para receber a nossa oração, nossa adoração, para nos consolar, para ser a nossa força. Então a Eucaristia é o centro da igreja. A Eucaristia, a Santa Missa, é o centro da Igreja Católica. Se nós não tivermos a Eucaristia, nossa igreja fica como uma igreja protestante. Tem ali a palavra, tem a pregação,
mas não tem a presença real nem o sacrifício da missa. Como aquela criança que o pastor, pai dela, estava levando para visitar as igrejas, aí entrou numa igreja católica e a criancinha perguntou ao pai: papai, o que é aquela lâmpadazinha acesa? Aquilo ali é Jesus que fica presente. E na nossa não tem? Não, na nossa não tem. Então eu quero ser católica, porque aqui não tem a presença de Jesus. Então hoje é o dia da instituição da Santíssima Eucaristia, cumprindo aquela promessa que Jesus havia feito depois da multiplicação dos pães, quando o povo foi atrás, e Jesus disse: vós me procurais por causa deste pão que eu dei, mas o pão que eu vos darei é a minha carne para a vida do mundo. Vossos pais comeram o pão no deserto, o maná, e morreram, mas quem comer do pão que eu der não morrerá eternamente, porque a Eucaristia vai nos dar o penhor da salvação, como nosso Senhor disse: quem comer a minha carne, beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A Eucaristia que nós recebemos é penhor de um dia da nossa ressurreição. Então vamos agradecer a Deus por ter nos dado a Santíssima Eucaristia, a Santa Missa, a comunhão, a presença real de nosso Senhor. E também o sacerdócio que perdoa nossos pecados, porque nosso Senhor depois vai dar o poder de eles perdoarem os pecados, como depois da ressurreição soprou sobre eles e disse: os pecados a quem perdoardes serão perdoados. Então nosso Senhor instituiu o sacerdócio na igreja. Vamos agradecer a Deus também por esse grande dom. Nesse dia, nosso Senhor também aproveitou e fez um ato de humildade, que é a virtude mais básica do cristão: humildade. A virtude por excelência do cristão é o amor, mas a base, o alicerce é a humildade, que consiste em reconhecer que Deus é tudo e nós não somos nada, e todos nós somos irmãos e ninguém é melhor do que o outro. Por isso a gente deve sempre respeitar o nosso irmão, é como prega a campanha da fraternidade desse ano, a convivência social, o agradecimento. Quando a gente diz obrigado, muito obrigado, a gente está reconhecendo o favor que o outro nos prestou. Humildade diante de Deus e diante dos homens. Por isso nosso Senhor, então, naquela ceia, ajoelhou-se aos pés dos apóstolos e lavou-lhes os pés, que é um ato que o escravo fazia com o Senhor, lavar os pés do seu Senhor. Nosso Senhor, que é o Senhor, se mostrou como um escravo, lavando os pés, dando um exemplo. E ele disse: eu vos lavei os pés, dando-vos o exemplo para que laveis os pés uns aos outros. Lavar os pés significa a gente se humilhar, agradecer, saber prestar favor. Até os pés são a coisa mais baixa nossa, é o que mais suja também, com a poeira daquele tempo. O pessoal andava de sandália. Então nosso Senhor está mostrando aqueles da sociedade que são os mais sujos, mais simples, mais humildes. É esse que nós devemos amar, é a esse que nós devemos prestar nossos favores. Os pobres, que muitas vezes são desprezados pela sociedade, amar os pobres, proteger os pobres, defendê-los. Por isso que a gente ajuda aqui o nosso dispensário São Vicente de Paulo, que ajuda os pobres, para nós darmos aquelas pessoas que precisam. Imaginemos nosso Senhor lavando os pés dos apóstolos e lavando os pés até de Judas, que ia traí-lo, porque ali mesmo ele falou: um de vós vai me trair. E Jesus se ajoelhou e lavou os pés de Judas. Já pensaram o que é isso? O padre Antônio Vieira, que é um grande pregador, grande orador da língua portuguesa, o maior deles,
ele faz uma comparação muito bonita. Ele mostra a hierarquia dos seres. O ser mais alto que existe é Deus, a sua infinitude de perfeição. Abaixo de Deus está Nossa Senhora, que Nosso Senhor constituiu como mãe do seu Filho, mãe de Jesus. Depois, os anjos. Os anjos, aqueles puros espíritos que fazem parte da corte de Deus. Abaixo de Deus, que é o ser por excelência, estão os outros seres. Então, falamos dos anjos, agora falamos dos homens, os seres humanos que Deus criou, que é a obra mais perfeita de Deus. Os homens, depois vêm todas as criaturas, as árvores, a água, a terra, os planetas, os astros, tudo isso está abaixo de nós, abaixo do homem, porque o homem tem inteligência e vontade. Abaixo do homem estão os animais, por exemplo. Abaixo de tudo isso que é o ser, está o não ser, porque é melhor ser do que não ser. Então o não ser é aquilo que não existiu. Então está lá embaixo, abaixo do ser. E abaixo do não, isso é o Padre Vieira que eu estou citando, né? E abaixo do não ser está Judas, porque Jesus disse que era melhor ele nem ter nascido. Então ele existia, mas era melhor que ele nem fosse. Então ele está abaixo do não ser. E abaixo de Judas está Jesus, lavando os pés dele. Vê como foi a humildade de nosso Senhor, abaixando-se diante da criatura mais abjeta que já houve, que é Judas, e lavando os seus pés. Nosso Senhor está dando um exemplo de humildade. E nesta mesma ceia, Jesus deu o grande mandamento, chamado mandamento novo. Eis que eu vos dou um novo mandamento. Qual é? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Mas esse mandamento já não existia no Antigo Testamento? Sim, amai-vos uns aos outros. Isso já existia. Então qual é a novidade para ser novo mandamento? É a frase, como eu vos amei. Como é que Nosso Senhor nos amou? Nosso Senhor nos amou enquanto nós somos pecadores. Nosso Senhor nos amou enquanto nós somos seus inimigos. E quando a gente peca, a gente se torna inimigo de Deus. Então, Nosso Senhor nos ama até quando nós somos seus inimigos. E Ele nos ama até o fim, até o último momento. Pode ser o pior pecador que existe, Nosso Senhor nos ama até. Ele vai nos dar a chance até o último segundo da nossa vida. Ele nos ama, Ele quer o nosso bem, Ele quer que nós sejamos dele. Então, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele vai dar o exemplo. Amanhã vamos meditar nisso, perdoando os seus inimigos, aqueles que estavam crucificando. Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Nosso Senhor perdoou os seus carrascos, perdoou a Pilatos, perdoou aqueles que o flagelaram. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Nosso Senhor amou os fariseus, perdoou a eles, pediu, intercedeu junto ao Pai, para que o Pai perdoasse aqueles inimigos dele, porque Ele defendeu-os, eles não sabem o que fazem. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É o mandamento, é o novo mandamento. Por isso que Ele tinha dito, no Sermão da Montanha, ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo, odiarás teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem àqueles que vos perseguem,
orai por aqueles que vos caluniam. Esse é o mandamento do cristão. É difícil amar os inimigos, é difícil perdoar os inimigos, é difícil perdoar quem nos odeia, é difícil perdoar quem nos calunia. Mas esse é o novo mandamento. Esse é o mandamento de Jesus. E se nós não aprendermos isso, não seremos bons cristãos. Esse é o meu novo mandamento. Hoje, Nosso Senhor, depois daquela ceia, foi para o Monte das Oliveiras a começar a sua paixão. Depois dessa missa, o padre vai tirar o Santíssimo e vai colocar para a nossa adoração, simbolizando a saída de Jesus da ceia para o Monte das Oliveiras. Agradeçamos a Nosso Senhor tantas graças nesse dia, a Santíssima Eucaristia, a Santa Missa, o sacerdócio, o novo mandamento, a ceia, a sua paixão, o perdão dos inimigos. Peçamos a Nossa Senhora, a nossa mãe, a melhor discípula de Jesus, que nos ensine tudo isso, a sermos bons discípulos do nosso Divino Mestre. Amém.